Então, senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa, é isso, senhor Isso Frederico? mesmo. Senhor Frederico, o senhor foi enrolado como testemunha nesse processo pelo Ministério Público. Além disso, é informado pelo Ministério Público que o senhor teria aderido ao acordo de leniência do grupo Odebrecht. É isso mesmo? Positivo, isso mesmo. Senhor Frederico, tanto na condição de testemunha como na condição de aderente a esse acordo, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu respeitosamente vou apresentar a contradita na forma do artigo 214, por entender que o fato do senhor Frederico haver aderido ao acordo de leniência e, portanto, a uma versão que está sendo discutida na ação, impede que ele possa, com devido respeito, prestar um depoimento com isenção. Certo, eu vou fazer remissivas as minhas razões pela qual vou tomar um compromisso, como já foi fundamentado na audiência de segunda-feira. Mais alguma questão? Sim, Excelência. Na mesma linha que foi dito na audiência passada, na data de ontem, o Ministério Público fez juntar aos autos documentos que não encontravam acostados ainda. Inclusive o vídeo contendo o depoimento integral do senhor Frederico vai ser ouvido na presente data. Considerando que a denúncia existe há mais de um ano, e, ao que parece, esse depoimento também data de 2017, não tem sentido a juntada tardia, que serve só para pegar a defesa de contrapé e cercear o efetivo exercício da ampla defesa. Então, nos mesmos termos que formulados na audiência passada, a defesa de Fernando Bittar requer o adiamento da audiência até que a defesa possa ter total conhecimento dos termos do depoimento. O Ministério Público tem uma posição? Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu também vou aderir ao requerimento formulado agora pela defesa de Fernando Bittar. Excelência. Oi. E a defesa de José Carlos Bunlai também adere. Tá bom. O Ministério Público. Excelência, com relação ao depoimento do senhor. Excelência, a defesa de Rogério Aurélio Pimentel também adere. Tá certo. O Ministério Público. Defesa de Roberto Teixeira igualmente. Ah, perfeito. Mais alguém? Ministério Público. Excelência, bom dia a todos. Com relação ao depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta, o MPF informa, como já colocou na petição do evento 352, que o termo de oitiva dele foi juntado adequadamente no evento 2, anexo 282 da denúncia. O que o Ministério Público fez colacionar ontem foi apenas os registros de audiovisual do depoimento por lealdade às defesas, que não havia sido registrado anteriormente, mas esse depoimento contém a fidedignidade no seu termo de depoimento. Então, Excelência, não há surpresa nenhuma, não é a intenção do Ministério Público lubridiar ninguém, em sim promover com lealdade a instrução do processo. E o Ministério Público Federal adianta que já constatou que em outros casos de outras testemunhas já roladas não foram juntados os áudios, os depoimentos, e já está diligenciando para fazer o mais cedo possível para que sabores como o desse momento não ocorram novamente. Certo. Fica aí a necessidade de se colocar, do Ministério Público juntar isso desde logo da denúncia, quando tiver esses elementos, para evitar esse tipo de reclamação que é pertinente por parte das defesas, né? Embora acredite que o motivo seja basicamente a extensão da própria denúncia e a dificuldade de organizar essas peças, mas o Ministério Público tem que ter a cautela aí para evitar esse tipo de discussão desnecessária no processo. De todo modo, no caso aqui do Sr. Frederico, o depoimento por escrito está juntado aos autos, então não vejo aí prejuízo à defesa. Se nos áudios, a hora juntados, foi identificado algum elemento novo que justifique perguntas específicas, as defesas têm plenas condições de requerer a reinquirição dessa testemunha. Mas com o depoimento escrito dela nos autos, não vejo sentido em adiar essa audiência, ainda considerando que não só o Sr. Frederico, mas vários dos senhores advogados vieram de longe. Então fica mantida a audiência. Sobre a questão da contradita, eu já mencionei, então, ela fica registrada e fica indeferida, vai ser tomado compromisso. Lembrando mais uma vez que o compromisso de dizer a verdade não significa carimbar o que a testemunha diz como verdade,
mas é uma proteção aí contra os acusados em relação a falso testemunho. Então, senhor Frederico, o senhor tem que ter isso muito presente, que se o senhor faltar com a verdade nesse processo, o senhor, além do senhor perder essa condição de benefícios eventuais que o senhor tem obtido nesse acordo de leniência, mas igualmente o senhor responde por um processo daí de falso testemunho. É muito sério mentir aqui perante a justiça, certo? E também deixar claro ao senhor que o interesse aqui à justiça é unicamente a verdade dos fatos. O senhor não precisa exagerar nada, não precisa excluir nada, o senhor não está aqui para confirmar a tese da acusação, nem a tese da defesa, o senhor está aqui para dizer a verdade somente, certo? Certo. Dito isso, eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Frederico. Boa tarde. Senhor Frederico, qual a sua profissão e onde o senhor trabalha? Eu sou engenheiro civil. Atualmente eu me desliguei da Odebrecht e sou aposentado. Me aposentei recentemente. Ok. Senhor Frederico, em razão do seu vínculo com a Odebrecht, o senhor participou de obras em um sítio no município de Atibaia no ano de 2010? Sim. Você pode contextualizar, por gentileza? Em meados de dezembro de 2010, segunda semana de dezembro, eu trabalhava numa obra denominada Aquapolo. É uma obra situada entre São Paulo e São Caetano, na região de Heliópolis. É uma estação de produção de água industrial. Eu estava na minha sala trabalhando normalmente e recebi uma ligação no meu ramal interno do engenheiro Emir Costa, que era o diretor dessa obra, e me convocando para ir até a sala dele. Eu me dirigi à sala dele e em seguida ele já me solicitou que eu entrasse em contato com o senhor Aurélio, que haveria uma vistoria para fazer, uma avaliação em 2 locais. Uma avaliação era em São Bernardo, no apartamento do presidente Lula, e uma segunda avaliação em uma obra que era para o presidente Lula, fora do município de São Paulo, em Atibaia. Que eu fizesse isso de uma forma imediata, o mais rápido possível, porque haveria urgência em ter um retorno dessa situação. Então, logo depois eu já fui para a minha sala, ele me passou o telefone, né, do senhor Aurélio, eu fiz o contato, me apresentei como indicado pelo Emir Costa e que eu estava à disposição dele, na hora que ele marcasse, para que eu fizesse a vistoria e atendesse o pedido dele, né. Aí marcamos também, já no dia seguinte praticamente, né, para nos encontrarmos em São Caetano, que era onde eu morava na ocasião. E seria fácil, um ponto ali, já próximo também para deslocamento. E isso aconteceu em São Caetano. Fizemos um lanche, ele conversou comigo. A apresentação foi só de nomes mesmo. Ele já havia a dedução que eu trabalhava na Odebrecht, né, na construtora. E ele se apresentou, deu o nome e me pediu para acompanhá-lo até São Bernardo. E eu estava dirigindo, fui com ele até São Bernardo, mas não toquei no assunto de apartamento, de quem, etc. e tal. Chegando no prédio, nós entramos, subimos até a cobertura e lá eu visualizei que realmente tinha uma obra em execução na laje superior. Ela já estava com a proteção mecânica retirada em parte, que é da impermeabilização, tinha um vazamento. Eu vi aquela situação e falei para o Aurélio que aquilo ali é uma anomalia que acontece
em edificações, e o que deveria fazer era talvez prosseguir a quebra, fazer uma limitação e colocar água, fazer um teste de estanqueidade, ver se continuaria essa infiltração, e aí chamasse uma empresa especializada nesse trabalho, que a gente não fazia aquele trabalho, né? Então isso foi conversado e foi uma coisa muito rápida, foi 10 minutos aí no máximo, entrar e sair do prédio, né? Ao chegar no térreo, já saindo do prédio, o Aurélio se voltou para mim e falou: mas essa não é a obra é fora daqui de São Paulo, nós vamos até Atibaia, você me acompanha para que nós façamos aí você faça uma avaliação lá da obra. E é dito e feito, eu o acompanhei, entramos lá no sítio, abri o portão, etc. E ele me apresentou tudo o que estava acontecendo ali no sítio e algumas coisas a mais que não estavam nem iniciadas. Por exemplo, o lago que estava lá intacto, né, não tinha nenhum trabalho lá, mas tinha um anexo atrás da casa principal, com a fundação pronta. Era 4 suítes ali na hora que ele me mostrou, a estrutura pronta, né, uma obra com características completamente parada ou em ritmo muito lento, porque o horário também era próximo da hora do almoço, mas não tinha ninguém efetivamente trabalhando. Um galpão do lado esquerdo da sede, que ele seriam 2 cômodos. Tinha também uma sauna próximo da piscina, a piscina com um vazamento, o nível da água bem baixo, que precisaria ser corrigido. Falou do lago, falou também de um campo de futebol, entre outras coisas, né? Era uma obra grande, e ele me perguntou se aquela obra, né, poderia ser feita em 15 dias. Eu falei com ele que era impossível, é humanamente impossível fazer uma obra naquela dimensão, com aquela quantidade de peças, né, no caso, em tão pouco tempo. Aí ele me perguntou em 1 mês. Eu falei, 1 mês até pode ser, é possível, mas com bastante celeridade. Na execução, uma mobilização rápida, tem que ser muito rápido. E, logicamente, eu fui lá fazer uma vistoria. Eu não fui lá, né, com nenhuma orientação de ir lá executar uma obra. Fiz uma avaliação e eu vi que havia realmente uma urgência, um senso de urgência, né? E o EMI já tinha me colocado que era uma obra para o presidente Lula. Então eu já sabia uma ligação, fiz uma ligação entre uma ocupação daquela obra. Bom, retornei, fui ao meu superior, que era o diretor EMI. EMI, a situação lá é uma situação de urgência, eu vi que é uma obra que está inacabada, né? Uma obra que realmente, da forma que o Aurélio conversou comigo, ele demonstrava que realmente precisava de fazer essa obra o mais rápido possível. É uma obra, descrevi, como eu descrevi aqui, o que era, o que compunha aquela construção, as construções. E falei também do apartamento. O apartamento, bem simples, era só um diagnóstico, comprovar talvez um diagnóstico. Retornei para minha sala. Eu trabalhava nessa ocasião na área de produção. Eu era o engenheiro responsável pela produção. Uma obra que tinha um efetivo que chegou de 500 a 700 pessoas trabalhando naquela obra. Ao longo da obra, já tinha 1 ano que eu estava trabalhando lá e continuei trabalhando. Voltei para minha sala. Fiquei aguardando, o EMI me pediu um tempo e eu continuei no meu trabalho normal. Para mim, eu tinha feito a minha tarefa, né? Logo depois, o EMI me ligou. Eu acho que já no outro dia também, uma coisa foi muito rápida. E me pediu, sentei até a sala dele e ele falou comigo que a gente precisaria de uma empresa para resolver o assunto da obra. E eu com ele, numa interação nossa, surgiu o nome de uma empresa que já tinha nos atendido, até primeiramente até o próprio EMI, que tinha nos atendido em Campinas, uma obra que eu trabalhei,
Eu cheguei também, ela já estava lá, e no próprio Aquapolo ela fez um trabalho muito rápido. Chegamos à conclusão que o Carlos Prado Rodrigues poderia resolver o assunto. Era uma empresa pequena, eu não tinha muito conhecimento da dimensão dessa empresa, faturamento, essas coisas, mas era uma empresa que sabia fazer o trabalho que faltava, que era a alvenaria, um concreto, tal, fazer o acabamento daquela obra. O EMI pediu para que eu entrasse em contato, que eu pegasse o telefone do Carlos, dentro da agenda da obra, com alguém da obra, área comercial, etc., e entrasse em contato com ele e falasse com ele da situação. E foi o que eu fiz, de uma forma imediata, também, visto que era tudo para ontem, muita urgência, né? Liguei para ele e expliquei que a gente estava com esse problema, que o EMI pediu para que eu fizesse essa solicitação para ele, e que ele, se ele pudesse nos atender, que ele verificasse lá. E marcamos também, rapidamente. Podia ir lá, vamos ver, mas ele já, em princípio, me adiantou que, pela ocasião, que era uma véspera de final de ano, que ele já estava na desaceleração da empresa dele, que era dificilmente. Mas eu falei com ele, mas é uma coisa de urgência, ver o que você pode fazer. Então, fomos lá. Lá, o Aurélio estava lá. Foram lá no sítio, só para lá no sítio já. Aí já fomos até o sítio, dei o endereço para ele, a localização e tal. Chegamos juntos lá. Ele fez a vistoria e falou que, olha, é muita obra para o tempo, o prazo e para a minha empresa, quem eu conseguiria mobilizar em tão curto espaço de tempo. Ele conversou com o Aurélio, rapidamente também, conversou. Eu estava presente lá, nós três. E depois das conversas com o Aurélio e comigo, o Carlos se dirigiu a mim e falou, olha, eu posso colaborar em executar, não tem problema, mas eu não consigo fazer a obra toda. Só se tiver um apoio. E aí ele quase que direcionou o apoio da Odebrecht, né? Ele falou, preciso de um apoio. Eu falei assim, eu não tenho autonomia nenhuma, nem nenhuma orientação para dar apoio nessa obra. Eu vim aqui intermediar uma situação que eu estou vendo que está problemática, etc. Mas vou retornar e novamente falo com o meu superior. Retornei na obra, conversei com o EMI, coloquei a posição do Carlos, voltei para a minha sala. Voltei a trabalhar, o EMI pediu um tempo. Novamente, me deixa um tempo, eu vou pensar na situação, etc. Aí pela terceira vez, ele me ligou, já também mais um dia, né? As coisas foram muito rápidas, solicitando que eu fosse à sala dele e perguntou como é que estava a obra. A obra nossa estava muito bem, ela estava no cronograma, ela estava avançada, já estava naquele período de recesso também de final de ano, já aproximando já de 12, 13 de dezembro, estava muito próximo ali. O pessoal já pensando em festas de finais de ano, etc. Só um parênteses, essa obra seria a obra do Odebrecht. A obra do Odebrecht. A obra nossa lá do Aquapolo. A obra estava no cronograma, estava tudo certo. A equipe da parte civil, que é a parte ligada à alvenaria e tudo, já estava pronta, inclusive, para a gente fazer o escritório da obra, já definitiva, etc. E tal. Bom, a conversa foi com o EMI se havia condição de nós suportarmos essa empresa e ajudá-la na construção, sem o prejuízo do prazo da obra. Essa questão de obra, um mês a mais de uma equipe, resolve a situação de um mês de ausência. Então eu falei, EMI, não tem problema. Aí ele me orientou, então vamos fazer. Você dá o suporte ao Carlos, é uma premência aqui no nosso contrato, né? Você pode fazer isso, selecione uma equipe e faça, né? Se vocês conseguirem, será ótimo. Então, eu procedi assim, chamei o engenheiro mais novo que tinha na obra, que trabalhava próximo de mim e que eu poderia, na ausência dele, estar ali suprindo
A equipe que trabalhava com ele também foi a mesma, um encarregado, um administrativo e os operários, uns 15 operários aproximadamente. Poderia, por gentileza, só nominar o engenheiro? O engenheiro era Paulo Cantovitz e o encarregado era Wander Vieira, é o encarregado de acabamento. O mestre-geral ficou, porque ele, como era específico e a ausência do engenheiro, ele ficou e aí acabou facilitando para mim. Fizemos uma mobilização relâmpago, porque se fosse uma obra que precisasse fazer uma admissão, um processo todo de admissão, no mínimo 15 dias para colocar as pessoas. Então foi muito rápido e o Carlos também já tinha os operários dele. Então nós mobilizamos e começamos a obra aí em meados de dezembro. Foi muito rápido, foi uma questão de 4, 5 dias já está trabalhando. E a obra começou assim. E o EMI, assim que ele sinalizou para fazer a obra, ele me falou que os recursos todos que acontecessem na obra seriam com ele. Que eu o procurasse assim que precisasse. Qualquer recurso para pagamento das despesas da obra. Que eu o procurasse. Falei, tá ok. E fizemos isso, mobilizamos, começamos a construção. Basicamente, foi dimensionado. O Carlos, né, ficou com as menores, ele ficou com a guarita, era uma guarita, se não me engano, de quarto ou 2 quartos. E os galpões. A equipe nossa, que era uma equipe que já estava formada, uma equipe que a gente tinha, né, a liderança direta, ficou com as suítes, arrumar a piscina e arrematar a sauna também, tinha uma sauna. E foi assim que a obra procedeu. À medida que a obra foi andando, a primeira semana... Só um parênteses. Sim. Foi feito o contrato da Odebrecht? Com não foi formalizado o Rogério contrato. Aurélio? Não foi formalizado. Okay. Existia alguma orientação para não ostentar o nome Odebrecht? A orientação, a obra que nós estávamos, o Aquapolo, vinha no uniforme escrito Aquapolo e Odebrecht. Então é uma característica de todas as obras nossas. Nesse caso, a orientação do EMI foi para que a gente não colocasse, misturasse uma obra com a outra, pela informalidade que era a obra, e para também não aparecer a empresa, né, naquele porte fazendo aquela obra, né, e expondo a empresa. Então foi dessa forma que foi sinalizado para mim. E nós começamos a obra produzindo, vou dizer, a todo vapor, né, foi uma obra com mobilização e em velocidade pelas características, a necessidade que tinha. Logo na primeira semana, findando a primeira semana, logo no início da segunda, já surgiu a necessidade dos primeiros pagamentos, né? Então, era um fornecedor, era um depósito, chamado, se não me engano, Dias, depósito de materiais. Esse depósito, eu vou fazer uma afirmação, que é uma dedução, ele já tinha um vínculo de fornecimento com a obra, era uma obra que tinha lá 3 meses, que estava sendo executada, 2 meses, eu não consigo, né, também saber qual era o ritmo anterior, mas era uma obra de 2, 3 meses. Então, já tinha um vínculo de fornecimento com esse depósito. Eu não conheço Atibaia, mas é um depósito que ele tinha condições de suprir a obra. Então, não tivemos trabalho de ir lá abrir um centro de custo para a empresa, além de também não estar recomendado. Mas fluiu, como se a obra tivesse dado continuidade. Então não foi feito um cadastro próprio da Odebrecht? Não foi. Usaram a conta existente anteriormente? E isso já tinha uma conta e a coisa fluiu como se nem a gente estivesse por lá. E isso, né, seria importante porque também era o caráter de informalidade da obra, você confirma? Sim, também. Okay. Mantinha aquela informalidade, etc. Bom, surgiu o primeiro pagamento, a primeira necessidade. O depósito mandou até a obra os primeiros recibos de retirada de materiais, que era brita, areia, cimento, blocos, né, o que a gente ia consumir, que é o consumo diário. E aí surgiu o primeiro valor que eu vou estimar aqui, a ordem de grandeza, 50, 60, 70 mil, eu não vou saber depois de 7 anos. Mas a ordem de grandeza era essa. Né? A primeira semana foi um pouco menos, depois aumentou um pouco, e a tendência foi aumentar até a terceira. Fui no EMI e falei, EMI, nós temos que proceder agora ao primeiro pagamento, né? Além dos outros pagamentos que tinham
de rotina, né, como alimentação, como produto de limpeza, as coisas normais de obra. Ele falou comigo, não, pode deixar que eu vou providenciar. Qual é o valor? 60 mil. Ele falou, deixa que eu providencio e você retira comigo amanhã. Eu falei, tá ok. Ele me entregou um envelope fechado e falou, você repasse isso para o Aurélio, fazer o pagamento. Eu não quero, até uma recomendação minha, você não pagar. Porque eu ficaria numa situação, se eu pagasse, eu precisava de nota fiscal, eu precisaria de fazer algum tipo de trabalho assim. Eu não ia fazer um pagamento sem ter essa comprovação. Aí, entreguei para o Aurélio. Eu falei, Aurélio, a recomendação, a obra precisa fazer o pagamento, já a cobrança já do depósito, e você tem que fazer, porque eu não vou me expor a fazer esse pagamento. E o Aurélio falou, ok, então tenho que fazer, eu vou fazer o pagamento. E assim foi. Criou-se esse sistema de produção, com o EMI fazendo o suprimento de valores da obra, e eu levava para o Aurélio fazer os pagamentos. Quantas vezes o senhor pegou dinheiro com o EMI? Para o pagamento de materiais, foi em torno de 4 vezes. Eram basicamente as 4 semanas que nós trabalhamos lá, viu? A parte do dia a dia, comida... Só um parênteses, senhor Frederico. Quantas vezes o senhor Rogério Aurélio pagou lá no Depósito dos Dias? Quantas vezes ele pagou? Deve ter sido... assim, direto, né, que eu acompanhei tudo em torno de 4 vezes, porque foram as 4 semanas nossas, né, presentes lá e trabalhando. Ok, pode prosseguir. Bom, as despesas diárias, como o Aurélio, ele não ficava full time na obra, ele ia 1 a 2 vezes por semana que eu encontrava, né? Se ele foi durante o período que eu não estava, isso eu também não posso afirmar, mas eu continuei trabalhando no Aquapolo. Eu não abandonei o meu cargo lá na obra de origem. Eu trabalhava lá das 6h30 até as 14, 15 horas, almoçava na obra, exceto o sábado. O sábado eu passava quase que o dia todo lá na obra de Atibaia. Então eu continuava trabalhando. Após o almoço, 2, 3 horas, eu ia para o sítio, fazer o suporte, acompanhar o engenheiro, ver a questão de segurança, ver a parte técnica, suprir alguma dúvida de projeto, ver como estava, fazer uma avaliação, mas tinham pagamentos de rotina, alimentação, prestadores de serviço de instalação, piso, pintura, o telhado. Essas prestações de serviço necessitavam de uma negociação, né, que não é, eu suponho, não é a formação do Aurélio. Era eu que teria que fazer, eu ou o engenheiro que estava lá. Então eu acabei fazendo essa negociação, levava para o EMI esses valores, né, que foi negociado. O telhado vai custar R$12.000, o telhado da suíte, o telhado, a pintura de tal imóvel vai custar tanto. O EMI separava para mim e eu pagava, através de recibo com CPF do prestador de serviço, mas sem a caracterização de quem estava pagando. Isso aí eu não coloquei, é o Odebrecht que está pagando, não. Então era um pagamento. Isso por orientação de por orientação. Eu não tinha como usar o nome da empresa numa obra sem um contrato, né, na minha mão, que eu naturalmente faço. Foi a primeira vez que eu fiz e não é o procedimento normal da empresa, nunca, né, não foi. Então, era assim que foi feito. Criou-se esse sistema, o procedimento, até passamos aí o Natal, folgamos só o Natal e folgamos o Ano Novo, os 2 dias e os 2 dias. O resto foi bem intenso para que fosse entregue a obra. Quando chegou em meados de janeiro, já tinha o fechamento, a obra pintada, já estava colocada, estava pronta. Eu falei com o EMI, e à medida que ia seguindo a obra, lógico, pelo desembolso que ele ia fazendo, pelo avanço da obra, eu ia prestando informações para o EMI 2, 3 vezes por semana, na hora que eu encontrava e tinha, vou colocar assim, a coincidência de estarmos no canteiro
naquele momento. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio. Nós já retomamos. Então, nessa ação penal 502.365.32, continuidade do depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa. Então, senhor Frederico, eu lhe interrompi no último, no áudio anterior. O senhor ia dizendo? O senhor pode retomar? Sim, a obra teve uma evolução dentro de uma normalidade. Não tivemos nenhum contratempo, apesar de chuva, né? Pegamos um período chuvoso. Durante o período da obra também, eu gostaria de salientar, eu percebi a chegada, né? Tinha um depósito, depositado algumas peças embaladas numa das varandas da casa sede antiga. E estava com a origem, né? Origem Brasília, fechada, protegida. Isso eu percebi, mas eu não vi a chegada de nada durante o período que eu estive lá, na construção. Nenhuma carga e descarga eu acompanhei relativo à chegada de peças e algo que estivesse fora. Também uma coisa que era importante registrar, que eu fiz, por não ter lá em Atibaia, dentro do depósito, foi a compra dos módulos de banheiro que eu, coincidentemente, encontrei em São Paulo, numa das casas, e eu acabei entregando as notas aí. Eu comprei com o meu CPF, paguei em cheque, em cartão ou dinheiro, e comprei também um material elétrico que não tinha disponível lá em Atibaia para que colocasse na obra e tivesse pelo menos um padrão um pouco melhor do que era oferecido lá. Essas notas eu fiz a entrega, eu não me recordo quanto. Pela ordem, excelência. O senhor Emir, eu vou apresentar ao senhor algumas notas fiscais que estão juntadas no evento 2, anexo 346 dos autos. O senhor certifica para mim se são essas notas que o senhor se refere? Aqui eu tenho umas notas só para localizar aqui. Telenorte, são todas Telenorte? Telenorte. São 7 notas. Eu, na realidade, eu fui lá comprar de passagem o arremate da piscina, porque nós precisamos demolir a piscina e recompor, e era uma cerâmica que não existia lá, e eu deparei com esses módulos de banheiro. Então, foi para mim, eu falei com o Aurélio, liguei para ele, se não me engano, foi uma ligação mesmo, se eu poderia adquirir essas peças, porque economizava pelo menos uma semana na obra, né, porque é um banheiro pronto. E ele não teve objeção nenhuma e eu fiz a compra desse material. E o da piscina não, o da piscina eu comprei naturalmente, e o da elétrica também eu comprei, mas precisei de aprovação, né? Assim, eu mostrei que eu ia comprar, são essas notas mesmo. Em todas essas compras o senhor não usou o nome do Odebrecht? Não usei, eu comprei em meu nome, porque aí era o procedimento que eu iria fazer também se fosse em Atibaia, né? Eu não iria deixar sem uma nota. A mesma coisa eu fiz, eu comecei usando a primeira semana, os primeiros dias eu usei o carro da empresa, mas a obra funciona como um pool, eu chegava para trabalhar na obra, o carro era utilizado e aplicado na área administrativa, na área comercial em outras áreas, então precisava um carro, vamos colocar, ser direcionado só para a obra, para essa movimentação de ir e vir todos os dias. Então eu aluguei também um carro em meu nome, paguei no meu cartão e fui ressarcido. Eu recebi o ressarcimento de todas as minhas despesas e continuei tendo o meu salário pago pelo Aquapolo, mas eu cumpri o meu horário do Aquapolo durante o mês que eu permaneci atendendo ao sítio também. Só licença, senhor Frederico, eu queria confirmar com o senhor a nota fiscal do veículo, também juntada no anexo 346 da denúncia. Então são duas notas aqui, uma fatura, né? E contrato da Localiza. Da Localiza, esse mesmo. Ele foi alugado em São Caetano. Eu pedi autorização ao EMI para fazer e prestei conta do que eu executei
e do que eu utilizei. Tudo foi prestado conta. Sr. Frederico, só confirmar que tem uns extratos de cartão de crédito juntados no processo, só confirmar se esses são do senhor mesmo, não precisa se detalhar nos Qual gastos. que é a localização? Evento 2, 346. Deve estar inserido algum pagamento aqui nesse extrato. Está meu nome, são esses mesmos. Ok. Sr. Frederico, no depoimento que o senhor prestou anteriormente, você disse que você buscou esse ressarcimento com os recursos da obra mesmo, de forma informal, é isso? Recurso com o EMIR. Ok. Então, a origem para mim sempre foi a obra, sempre Então foi... você foi ressarcido em espécies de forma informal. Isso. Ok, pode Da prosseguir. obra. Não, aí houve... a obra avançou. Quando chegou em meados de janeiro, eu comuniquei ao EMIR que a obra estava dentro do que foi apresentado e das necessidades daquele escopo inicial, que a obra estava concluída. Da minha parte, né, eu não via mais nada por fazer, nós não participamos de nada de mobiliário, de cozinha, nada que fizesse, levasse mobílias, etc. Não, foi uma obra, já existia também, eu esqueci de falar, as portas e tudo, já tinham sido contratadas na ocasião, nós aplicamos tudo, e a obra ficou pronta. Eu falei com o EMIR e ele me liberou. Aí, no meados de janeiro, saímos todos, desmobilizamos a obra, meados de janeiro, e eu fui desmobilizado junto da obra. Então, essa foi a situação lá, meados, mais ou menos, a obra estava findada. Ok. Só algumas perguntas complementares. O sítio seria em Atibaia, não é isso? Sim. Ok. No depoimento, o senhor tinha informado que o senhor informou para as pessoas de sua confiança, entre elas o engenheiro Paulo Kantovics, que a obra seria para o ex-presidente Lula, o senhor confirma? Sim, isso durante o período iniciando, a obra eu já coloquei e posicionei. Ok. Além dos pagamentos do depósito Dias, o senhor relatou que Carlos Rodrigo do Prado também foi pago com recurso da Odebrecht, mas não foi o senhor que fez. E sim o Rogério Aurélio, confirma? Não, o Rogério Aurélio não tem certeza se foi ele, eu não vi o pagamento. Tudo bem, mas desculpa, deixa eu retomar a pergunta. Foi pago com recurso da Odebrecht, mas não foi o senhor que operacionalizou, é isso? Não, esse pagamento não. Eu paguei aqueles pagamentos de rotina, em bonificação dos operários, por produtividade, por não teve acidente, né, por a gente atender as metas que tinha lá de terminar a alvenaria e tudo. Então dava uma pequena premiação para eles em dinheiro, para que eles também tivessem motivados aí para seguir, porque foi um trabalho, de certa forma, intenso. E o restante do dinheiro, o senhor relatou que entregou em espécie, em envelope, para o senhor Rogério Aurélio, é isso? O Aurélio foi para pagar os materiais, em 4 vezes em envelopes fechados, que o EMIR me passou. Eu não conferi esses valores, tá? Ok. Chegava para o EMIR, deu 60 mil, 70 mil essa semana, o EMIR preparava o envelope e repassava para o Aurélio. O senhor sabe estimar o valor total da obra, aproximadamente, senhor Frederico? O que, durante a minha permanência lá, eu estimo em torno de R$500 mil, a minha permanência. Okay. É o que passou, que eu prestei conta para o EMIR, que os pagamentos lá, vamos colocar as despesas fixas da obra, mais os materiais, eu estimo aí que uns R$500 mil. Ok. Só ratificando a questão do caso Rodrigo do Prado, o senhor tinha relatado o seguinte, que caso Rodrigo do Prado, ao que sabe, também foi pago pela Odebrecht, mas o depoente não teve contato direto com isso. É isso mesmo? Isso. Ok. O senhor conhece o senhor Fernando Bittar ou o senhor Jonas Suassuna? Não conheço. Excelência, sem mais perguntas.
Você de acusação tem pergunta? Sem pergunta. Os defensores têm perguntas? Tem, excelência. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. O senhor me corrija se eu estiver errada. Resumidamente, pelo Sim. que o senhor narrou para a gente, Sim. o que ficou a cargo de vocês ali nessa reforma que o senhor narrou seria suítes, piscina e arrematar a sauna. Sim. E o senhor Carlos, guarita e galpões, certo? Sim, mas tinha um campo de futebol também que nós fizemos o gramado. Também esqueci, eu falei entre outras coisas, mas tinha também um campo. Mais alguma outra coisa? Que eu me lembre, não. Pode ser que tenha ficado. Por exemplo, o paisagismo em volta das suítes, plantar aquela grama, etc. Tal, faz parte do contexto da obra. Uma coisa que é importante, esse aí foi quem desenhou, foi o pergolado que liga a casa antiga às suítes novas. Esse pergolado eu desenhei em perspectiva, à mão, entreguei para o Aurélio, ele me pediu um tempo para decidir, porque foi uma criação na hora, porque eu falei, vai ficar uma coisa esquisita, né? Uma casa e a outra e sem nenhuma ligação. Esse pergolado existe, foi feito um projeto meu, desenhado à mão, assim, e ele aprovou. Entendeu? O senhor se recorda como que eram as instalações elétricas, não da parte que foi construída naquele momento, mas do restante do que já existia? Tinha cabos passantes lá, mas eu não sou eletricista, eu nem conheço. Assim, tenho um domínio, né? O senhor sabe dizer se funcionava, se não funcionava? Ah, não sei. O senhor sabe dizer se acendendo a luz, acendia ou não acendia? Tinha luz. Tinha. A Odebrecht fez alguma intervenção na parte elétrica que não seja que não fosse do que vocês estavam construindo? Não. Tá. Nenhuma. O senhor tem conhecimento que existia botão de pânico na casa? Também não. Não foi a Odebrecht, então presumo que instalou isso também. Não, eu não. A parte de metais, de banheiro, enfim, esse acabamento mais pessoal, foi a Odebrecht responsável por isso? Não, nas 4 suítes foram colocados 4 módulos de banheiro. Vou afirmar, é até mais simples, né, para o tipo de construção. Mas era uma maneira de ter o prazo. Então, nada de especial, nada sofisticado, nada inox. Não fizemos nenhum trabalho adicional ao que seria uma construção básica entregue no osso. Entendi. Ela foi entregue no osso, quer dizer, sem um acabamento final como mobiliário, pias e bancadas, etc. O senhor se lembra como que era o acesso ao sítio, chegando, como é que era a entrada? Eu não tenho muita memória boa, mas você vai pela Fernão Dias, entra, se não me engano, quilômetro 50. Estou dentro do sítio mesmo, a entrada do sítio, o portão do sítio O portão de madeira é imenso, a subida muito íngreme, o material subia a metade da carga, porque até o próprio veículo leve era difícil quando chovia, então muito íngreme, e você chega, tem aquele portão grande de madeira e, se não me engano, uma coberturazinha, um muro alto. É isso. E a Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção nessa rampa, nessa subida que o senhor falou? Não. O senhor tem conhecimento que existia uma fossa no sítio? Não, eu tinha conhecimento, não. Quando nós quebramos a piscina, apareceu alguma coisa lá perto da piscina, mas eu não sei o que era. A Odebrecht fez alguma intervenção na fossa? Também não. A Odebrecht chegou a fazer alguma intervenção no lago? Não. Isso foi uma situação que, quando o Aurélio falou comigo, e entre outras coisas, eu falei com ele, é uma época de chuva, final de ano, você movimentar material, terra, escavação naquele período é algo que você não consegue. Você pode até iniciar, mas você, para finalizar num prazo rápido, não consegue. O senhor chegou a tomar conhecimento se isso foi feito? Ainda que não pelo Odebrecht? Quando foi feito o anexo, existia um galinheiro perto do anexo? Não. Você recorda? Quando eu cheguei lá, o anexo já estava com fundação e estrutura pronta. O local estava desimpedido. A laje, inclusive, de piso comprado, foi só dar seguimento. A Odebrecht fez alguma alteração de quadro de luz? Também não. A única coisa que tinha é a alimentação dos prédios novos, que era puxar e fazer a ligação dos anexos novos lá. E a troca de disjuntores, fiação, alguma coisa ficou responsabilidade da...
da Odebrecht? Não. Troca da casa, do sítio em geral, não. A Odebrecht fez alguma intervenção na casa do caseiro? O senhor sabe dizer? Também não. O senhor conheceu o caseiro do sítio? Conheci. O senhor se lembra como ele se chama? Eu só sei o cognome, Maradona. O senhor se recorda se irmãos do Maradona trabalharam na obra também nesse período, fazendo outras intervenções? Não me recordo. O senhor estava lá durante o dia? Normalmente, no final do dia. Quando o senhor chegava, por volta de qual horário que o senhor chegava? 15, 14. O sábado, às vezes, eu passava integral e o domingo também. Com a experiência que o senhor tem, normalmente uma obra, com a carga horária que estava sendo feita, como o senhor disse, com relação ao Odebrecht, mas uma obra normal. Qual que é o horário que os trabalhadores entram e costumam sair normalmente? 7h18. O senhor sabe dizer se os encarregados que estavam presentes, que o senhor mencionou, acho que é Paulo e Vander, certo? Eles narraram para o senhor, ou eventualmente algum contato com esses irmãos do Maradona? Também não, eu desconheço. Nunca narraram nada para o senhor? Não. Eles permaneciam o dia inteiro na obra? O Vander, sim, o Paulo praticamente também. Eventualmente eles podem esclarecer quem frequentava a obra? Pode. Além deles, o senhor tem condição de identificar os trabalhadores que ficaram presentes nessa obra? 7 anos após, não. Existe algum registro disso? Se tiver, está na empresa. Entendi. O senhor mencionou agora, respondendo uma pergunta do Dr. Procurador, que o senhor estima o valor da obra em torno de R$500 mil. Eu queria entender um pouquinho esse valor, porque o senhor narrou aqui também que foram feitos 4 pagamentos em torno de R$50 mil. Não sou muito boa de matemática, tá? Então o senhor me dá um desconto. Mas que a gente chega nos R$200 mil. A minha conclusão é, os outros R$300 mil seria de mão de obra? Chega em 280 materiais. 5 vezes 4? Bom, enfim. Não, tá. 4 vezes 7. Aí que o senhor falou de 50 a 70, então vamos considerar 70, é isso? 70, tá. 70. Porque tem muitos materiais que os fornecedores e os prestadores de serviço também levaram. Por exemplo, a pintura, que às vezes o fornecedor e o prestador de serviço levava consigo no preço. Tá. Entendeu? Então tem outros trabalhos aí envolvidos de produção. Tá, então vamos... E é próximo de 500 mesmo. Não tem... Então seriam R$280 mil nesse material e o restante de mão de obra, é isso? Mão de obra e outros materiais. Por exemplo, a grama não está nesse material. Tá. Mais o alguma paisagismo, coisa? A parte elétrica, o forro de PVC, algumas coisas que ao somar, né, eu comia refeição, que era grande a refeição, o pessoal estava alojado lá, todo o material de limpeza, de acomodação, cobertas, beliches, tudo isso é um material que foi consumido. O acabamento dessa obra era um acabamento refinado? Era uma coisa simples? Normal, não tem nada refinado. Entendi. O forro de PVC e o forro de madeira, não tinha laje superior. Então o piso era cerâmica simples, não tinha nada de mármore, porcelanato. Classificação da obra seria uma obra simples, mediana, de alto padrão? Não, alto padrão não. Uma obra normal. O senhor chegou a presenciar alguma relação entre Aurélio e Maradona? Para mim ele era o responsável, o Aurélio era o responsável pelo canteiro ali, pelo sítio, ele era o responsável dali. Então, se o Maradona era um funcionário lá, eles tinham uma interação. Sim. O senhor já viu, por exemplo, o senhor Aurélio pagando o Maradona? Não. Só um minuto, excelência. O senhor teve alguma vez no sítio depois da conclusão da obra? Não. O senhor se recorda dos móveis que existiam no sítio? Muito pouco, que eu entrei pouco. Na sede ali eu entrei e fiquei só na sala, no comecinho ali. Não circulei dentro, não. É descrição mesmo. O senhor tem condição de eventualmente identificar por foto? Não tenho. Em 7 anos não era o foco meu olhar isso, né? Não tinha.
Alterações internas na casa principal foram feitas pelo Odebrecht? Nenhuma? Também não. Sem mais, excelência, obrigada. Tem nada. Outros defensores? Defensor do Rogério Aurélio, excelência. Senhor Frederico, boa tarde. Boa tarde. O senhor nos falou aqui que a apresentação foi só de nome entre você e o Rogério no primeiro contato. Sim, tá. No primeiro em todos. Em algum momento ele falou que era funcionário da Presidência da República? Não. Quando vocês foram ao sítio, do apartamento para o sítio saindo de São Bernardo, o senhor consegue se lembrar em que veículo que os senhores foram? Como foram? O Aurélio, o veículo dele era um veículo escuro. Eu não lembro mais o veículo. O meu era um Gol alugado, um Voyage, um Gol. Tinha motorista? No meu caso, eu acho que tinha sim. Eu não consigo recordar. O do Aurélio, acho que tinha. Tinha. Durante a obra, o Aurélio falou alguma coisa sobre o acervo presidencial que seria abrigado ali? Não falou. Quem sugeriu, só para reforçar, a contratação do Carlos Rodrigues Prado foi o Emir, o senhor? Começou com o Emir e comigo lá na reunião que nós tivemos. Tá. Não passou pelo Aurélio? Não, o Aurélio conversou com ele já no sítio. O senhor sabe o que eles conversaram? Não presenciei. Não presenciei. A obra, o sítio é grande. E foi algo que aconteceu, vamos dizer assim, simultaneamente. Eu olhando uma coisa, ele olhando outra. Mas eu sei que depois da conversa, o Carlos me pediu apoio. Tá. Quem gerenciava os trabalhadores era a empresa do Carlos ou o pessoal da Odebrecht? Não, a empresa do Carlos tinha um encarregado com autonomia para trabalhar lá. As dúvidas técnicas e tudo tinha um engenheiro e eu. Dúvidas técnicas, mas ele tinha a capacidade de fazer a casinha dele lá e fazer o galpão, fazer o acabamento. Agora, tecnicamente, a gente tirava as dúvidas. E a nossa era diretamente a liderança nossa. Tá. Eu digo, o que a gente chamaria de a peãozada, era gerida pela empresa do Carlos, que foram cedidos pela Odebrecht. Quem geria essa mão de obra era a empresa do Carlos? O da Odebrecht era da Odebrecht. O senhor falou no depoimento ao Ministério Público que o senhor ia à obra diariamente. E aqui agora há pouco o senhor falou que não ia diariamente à obra. Então, assim, era diariamente ou não era diariamente? Se faltou um dia ou outro, foi raríssimo, porque era diariamente. E o senhor encontrou com o Aurélio na obra com que frequência? Senhor? Pelo menos uma vez por semana nós nos encontrávamos. E no início foram uns 3 encontros ou 4 encontros, assim, lá no início. Mas, invariavelmente, uma vez por semana a gente se encontrava. O senhor disse que foram efetuados 4 depósitos 4 pagamentos ao depósito Dias. Os 4 pagamentos foram feitos através de envelopes que foram entregues ao Aurélio para entregar ao depósito. Quer dizer, o senhor, os envelopes eram fechados. O senhor não saberia dizer se o valor que estava no envelope era o exato da conta? Isso eu não sei, mas eu posso, uma coisa que eu devo colocar é o seguinte. Em uma ou duas oportunidades, não me recordo, o Aurélio trouxe uma diferença, retornou com a diferença. E ele falou que foi fruto da negociação que ele fez no pagamento. Eu não participava do pagamento na sala com eu não sei se era gerente, quem era lá do depósito. Eu não ia lá, vamos colocar assim, presenciar o pagamento, entendeu? Mas o Aurélio, numa das vezes ou 2 vezes, eu também não vou me recordar, 7 anos após o evento, ele trouxe uma diferença de 3, 4 mil reais que ele conseguiu um abatimento no pagamento. Então isso ele me devolveu e ficou na obra para que a gente pagasse lá as despesas naturais da obra. Tá. Quem levantava os valores no depósito? Quem ia lá perguntar para passar para o Emir, para providenciar o pagamento? Não havia a necessidade de ir lá. Uma vez eu telefonei, se não me engano, e as outras vezes eles mandavam aquela fita com os valores, com todos os pedidos, com a assinatura dos encarregados e do engenheiro, não sei se o engenheiro chegou a assinar, comprovando que foi entregue aquele valor, com os valores, com as quantidades e tudo, e esse valor vinha fechado. Vinham por portador do depósito? Portador do depósito. O portador, um dos que iam lá entregar.
O senhor respondeu que aqui foi pedido ao Aurélio que pagasse justamente por conta que não era para o senhor se envolver diretamente ao depósito. Faria sentido o Aurélio pagar o Carlos sendo uma relação da Odebrecht? Essa pergunta eu não vou saber responder, porque eu não participei do evento aí do Carlos. O único dinheiro que o senhor recebeu do Aurélio, então, foi troco do dinheiro de pagamento do depósito que tinha sido enviado pelo Emir? Foi troco. Eu acho que ele negociou, pediu um desconto. A diferença. Pediu um desconto e trouxe de volta. Eu acho que em 2 vezes ou 3 vezes ele poderia falar. Mas as 2 vezes foram devolução do dinheiro que ele tinha levado para pagar o depósito. Ele pagou e sobrou. Alguma coisa que sobrou. Isso ele fez. O senhor falou que a construção do pergolado, o Aurélio precisou de um tempo para fazer a decisão. Sim. O senhor sabe quanto tempo foi isso? Um dia. O tempo de consultar alguém? Se ele consultou alguém, falou? Ele deve ter consultado. O senhor sabe dizer qual o poder de decisão que ele tinha? Cor da tinta? Toda. Não, tudo que eu perguntei ele falou, posso fazer? Ele pode fazer, pode. Não teve em nenhum momento ele negou aquela execução, nada. Fora essa do pergolado? Fora do pergolado. Mas alguma decisão importante o senhor reputa numa obra? Não tinha muita decisão, não. Era ela estava uma obra que estava desenhada, vou colocar, previamente ela estava definida. Né? Não tinha muito o que criar, não. As estruturas prontas, praticamente, o campo escavado, a piscina, né? Nós colocamos uma piscina ao quebrar, reconstruímos uma piscina lá do lado ficou mais rasa, né? Uma das laterais da piscina. Ele acompanhou como responsável pela obra. O senhor, antes de ser engenheiro, o senhor fez obras menores, porque na Odebrecht faz obras grandes. Mas casas, assim, o senhor já construiu antes desse tipo de obra? Eu fiz casa no Morumbi, fiz casas no Morumbi, fiz 30 escolas, mais escolas, os brisolões, né, que a gente chamava, o Centro Integrado de Educação Pública. Nessas construções de casa do Morumbi, era comum os donos da obra colocarem algum capataz ou algum representante só para acompanhar a obra? O dono da obra, o senhor está dizendo quem comprou a obra, quem comprou a casa, por exemplo? A madame do Morumbi, ela coloca lá um funcionário e diz, olha, isso aqui vai... Raramente coloca, viu? Raramente. Às vezes vai um arquiteto fazer, uma vez por semana, fazer a vistoria se a obra está andando. Isso é uma rotina em obras nossas, em edifícios, etc. Sempre tem a visitação do cliente que comprou, adquiriu o imóvel. Sem pergunta, excelência. Outros defensores? Queria sentar aqui. Acho que foi isso aqui mesmo, não tem problema. É rapidinho. Vamos trocar. Tá bom. Agradeço. Boa tarde, Frederico, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu acho que eu já entendi, mas só para ficar muito bem claro no processo, a empresa do senhor Carlos Prado não tem relação societária nenhuma com a Odebrecht, ela é totalmente independente. Eu desconheço completamente. E vocês chegaram a ela porque vocês já tinham tido parcerias com ela, é isso? Ela prestou serviço, no meu caso, pequenos, lá em Campinas, e no Aquapolo no comecinho da obra, mas com a empresa ela tinha outras obras, mas não comigo. Então é uma empresa recomendável, uma empresa de verdade. Uma empresa que, vou dizer assim, ela cumpria o que ela assumia, né? Uma empresa que tinha responsabilidade para a execução. E no caso específico, ainda que com o apoio, o suporte da sua equipe, ela efetivamente realizou obras no sítio. Ela realizou a guarita, sim, o galpão e deu algum apoio. Efetivamente piso, esteve algumas lá. Coisas por ociosidade da mão de obra pode ter sido, tem algum apoio. Tá ótimo. Tá? É só isso, muito obrigado. Outros defensores? Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, daí nós já reabrimos. Então, nessa ação penal 502.365.32, continuar o depoimento do senhor Frederico Marcos de Almeida Horta Barbosa. A palavra da defesa. Senhor Frederico, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Em primeiro lugar, gostaria de registrar que esta ação penal, a acusação que foi apresentada pelo Ministério Público,
Sim. está relacionada a 9 contratos que foram firmados entre a Petrobras e alguns consórcios envolvendo a Odebrecht e envolvendo a OAS. Uhum. O senhor participou do processo de contratação relativo a algum deles? Nenhum deles eu desconheço. O senhor não tem nenhum conhecimento Não tem. Nenhum a respeito desses meu contratos? Meu vínculo é só na obra do Aquapolo, ligado ao meu superior, que era o Emi Costa. Certo. A acusação aqui do Ministério Público diz que o ex-presidente Lula teria praticado, estaria sendo processado por praticar e omitir atos de ofício no interesse desses 9 contratos. O senhor tem conhecimento de algum ato de ofício ou de alguma omissão que o ex-presidente Lula tenha cometido em relação a esses 9 contratos? Desconheço. O senhor, respondendo aqui a perguntas do Ministério Público, o senhor esclareceu que deixou de trabalhar na Odebrecht, correto? Em 3 de janeiro desse ano. Certo. Isso foi deste ano de 2018? 2018. Correto. Então, quando o senhor firmou o acordo de leniência, o senhor aderiu ao acordo de leniência, o senhor era funcionário da empresa? Sim. Correto. E naquele momento em que o senhor aderiu a esse acordo de leniência, foi feita alguma proposta de que o senhor continuaria recebendo remuneração mesmo após deixar a empresa? Isso é uma excelente pergunta, porque eu, como funcionário que iniciei na CBPO e fiquei 36 anos na empresa, eu somente recebi meus direitos trabalhistas, um aviso prévio que eu pedi para cumprir, como funcionário antigo, 2 avisos prévios decorrentes da minha permanência de mais de 30 anos na empresa, um aviso prévio por aposentadoria, férias, 13º, proporcionais e meus 3 dias proporcionais que eu trabalhei, que foi considerado em 2018. E além disso, houve uma multa na empresa por minhas férias não lançadas anteriormente, que eu desconhecia, mas a empresa cumpriu exatamente. Eu não pedi nada à empresa, a minha vida foi lá dentro da empresa e eu não tenho nada a reclamar. Certo. Então, foi seguido exatamente a lei trabalhista. Pelo que o senhor está declarando, então, o senhor aderiu ao acordo de leniência espontaneamente porque o senhor tomou conhecimento desse acordo e então decidiu aderir. Foi dessa forma? Sim. Hoje o senhor fez uma narrativa aqui que é bastante diferente de uma narrativa que o senhor apresentou ao jornal Folha de São Paulo no dia 29 de janeiro de 2016. Positivo. Naquela oportunidade, o senhor disse que prestava serviços para uma empresa contratada pelo proprietário e que não tinha nada a ver com o Odebrecht. Sim, eu estava numa reunião, 4 pessoas na mesa, uma ligação privativa, sem número, e eu descartei. Foi um descarte até para me inteirar na empresa, porque nessa situação eu não tinha nem como responder. Certo, o senhor respondeu ainda mais. O senhor foi perguntado se tinha conhecimento de que o sítio viria a ser frequentado pela família do ex-presidente Lula, e o senhor respondeu, não, para mim é uma surpresa. Então, quer dizer, esta afirmação que o senhor fez no dia 29 de janeiro de 2016, quando, aliás, sequer havia uma investigação em curso, porque o inquérito policial relativo a esta ação penal foi... Pela hora, doutor, certamente deveria ter um pique no Ministério Público sobre isso. Estou falando do inquérito policial que mas existiu uma investigação. Bom, é o dado concreto que eu tenho aqui. Tudo bem, mas o Ministério Público não atuou de forma informal, não. Apesar que você está falando de uma declaração da imprensa. Não, eu estou falando de uma declaração da imprensa e estou dizendo o inquérito policial que originou essa ação penal. Mas me permita voltar aqui. O inquérito policial foi instaurado em fevereiro de 2016. Então, o senhor deu essa declaração. O que justifica hoje o senhor mudar a versão que o senhor apresentou
de forma espontânea à imprensa no momento em que não havia nenhuma investigação? Essa declaração foi minha. Eu estava numa reunião, na presença de 3 pessoas, eu fui pego de surpresa e eu, na hora, só a única coisa que eu disse, fui eu quem estive lá, na execução da obra. Não neguei que eu fiz a obra. Eu não quis avançar em qualquer informação para a imprensa antes que eu me comunicasse à empresa, porque eu não sabia que seria assim esse desdobramento. Certo, mas então o senhor confirma que o senhor deu essas declarações à Folha de São Paulo naquele momento? Dei. Correto. Posteriormente, mais precisamente no dia 25 de fevereiro do mesmo ano de 2016, a empresa Odebrecht emitiu uma nota que também foi retratada na imprensa, dentre outros veículos, o próprio jornal Folha de São Paulo, na qual a empresa diz que havia identificado uma participação do senhor numa obra em Atibaia, mas que não custeou de qualquer modo os materiais utilizados. Então, é uma segunda declaração, agora, a partir de uma nota da empresa que faz referência ao senhor, que é incompatível com a narrativa que o senhor apresentou aqui hoje. Então, eu pergunto mais uma vez, por que é que há tantas versões sobre o mesmo assunto? Eu não considero uma versão desse assunto. A empresa, ela é uma holding, é uma empresa imensa, e o nosso contrato era um contrato com responsabilidade de um diretor independente da empresa, que tem toda a delegação da empresa para tomar as decisões. Então, a empresa, à medida que ela foi se inteirando do assunto, ela foi se posicionando. Eu vejo dessa forma. Ela não tinha, vamos colocar assim, a obrigação de ter todos os detalhes de cada contrato, que são independentes e funcionam. Certo, mas o senhor tinha os detalhes. E o senhor fez uma declaração totalmente diferente. Não, a minha declaração foi para a imprensa, porque eu não saberia me posicionar frente à imprensa da forma que eles conduziram. Eu estava numa sala, eu vou repetir, eu não poderia nem falar naquele momento. Eu, para não desligar o telefone, eu dei essa informação para a empresa e comuniquei para a imprensa e comuniquei à empresa. Eu fui acionado, eu quero que a empresa se posicione, só isso. Certo. Tá? O senhor, também respondendo a perguntas aqui, disse que estava vinculado a uma obra chamada Acopolo, correto? Isso. Essa obra diz respeito à empresa Sabesp, ligada ao governo do Estado de São Paulo? Não, essa obra, a empresa construiu dentro da área da Sabesp uma estação de produção de água industrial usando o esgoto tratado da Sabesp, um tratamento secundário que era lançado no Tamanduateí. Esse efluente é tratado. Mas a relação da obra é com a Sabesp? A relação é com a Sabesp e com o investimento da empresa. Não é com a Petrobras? Não, não é com a Petrobras, não. Certo. Durante... o senhor trabalhou nessa obra Acopolo. Qual foi o período em que o senhor ficou vinculado a essa obra? Mais ou menos, se não me engano, 1 ano e 4 meses. Eu saí da obra em abril de 2011, aproximadamente, abril para maio de 2011, quando eu saí da obra. Certo. E o senhor sabe dizer se esses recursos que o senhor diz ter recebido do senhor Emir, se eles estão relacionados a um centro de custos relativo a essa obra Acopolo? Não sei. Eu gostaria, o senhor já disse aqui, mas eu gostaria de deixar bem claro, o senhor fez pagamentos, o senhor comprou materiais de construção supostamente relacionados a esse sítio de Atibaia, usando o seu cartão de crédito, usando de cheque da sua titularidade, correto?
O cheque eu não tenho certeza, mas o cartão de crédito e dinheiro em espécie que eu comprei e tirei nota fiscal em meu nome, isso eu fiz. Certo. Mas o senhor passou o seu próprio cartão de crédito? Passei, eu paguei. Certo. Ficou então registrada essa... Está registrado, tá. Esta compra. Isso. Certo. Com relação à construtora Rodrigues do Prado, pelo que eu entendi, a construtora Rodrigues do Prado também prestou serviço nesta obra Acopolo, a qual o senhor estava vinculado. É correto isso? Correto. No início, um ano antes dessa mobilização, eu vou estimar, porque nós estamos falando há 8 anos de diferença, mas o trabalho dela foi muito pequeno no início da obra e essa prestação de serviço já tinha mais de um ano aí, anteriormente a essa solicitação dela fazer o trabalho lá no sítio. Certo. E esse serviço que ela prestou nesta obra, nesta planta Acopolo, o senhor sabe dizer se foi remunerado ou não? Deve ter sido. Não tinha trabalho sem remuneração na empresa. Ela fez lá ajudou, acho que na mobilização do canteiro, na construção do canteiro de obras, ao iniciar a obra, e findou muito rapidamente, não teve duração, não foi nada expressivo. Certo. E o senhor sabe dizer quem fez o pagamento a essa empresa? A Rodrigues? A própria obra, o departamento de pagamento da obra lá, da área comercial, contratação de subempreiteiro, de prestador de serviço. Isso, o senhor chegou num ponto muito importante. Como é que funciona essa questão relativa ao departamento de custos de uma obra? Quer dizer, o senhor pode detalhar como é que funciona, se existe, digamos assim, um caixa geral dentro da empresa, ou se cada obra da empresa ela tem um centro específico de custos? Cada obra tem um centro, cada obra tem cada diretor de contrato administra o seu recurso. E a empresa consolida de forma centralizada, mas cada tem a independência do diretor, no caso. Certo. Então, entendeu? Quer dizer, cada obra, então, o senhor tinha lá registrado as entradas e saídas e sempre vinculadas àquela obra específica. Era isso? Não, a obra, a minha parte lá era produção. Certo. Então, eu efetivamente eu produzia, realizava. Então o insumo, o material, quem comprava era o suprimento, quem contratava era a área comercial. Então, perfeito. Eu queria, na verdade, deixar mais claro esse funcionamento do centro de custos de cada obra. Como é que funciona? Tem a área comercial que controla, não é nem a produção. Sim, mas o senhor, pelo que o senhor declarou, o senhor tinha conhecimento de que cada obra tinha um centro de custos, correto? Cada obra tem, elas são independentes. Então, o senhor pode detalhar, dar algum detalhe a mais em relação a esse centro de custos? Quer dizer, como é que funciona? Sai um recurso para esta obra Acopolo, isso fica registrado, correto? Cada diretor tem sua autonomia para fazer. Eu, dentro da obra, eu sou operacional. Eu estou produzindo dentro da obra, a área comercial da obra trabalha, recebe as medições, aquela medição que recebe do cliente é revertida dentro da obra, para aplicação na obra, para o andamento da obra. O senhor não tinha, então, nenhum conhecimento sobre o centro de custos da obra Acopolo? Não, a área comercial cuidava disso. Mas a parte financeira não é a minha área. Se um recurso estiver vinculado à obra Acopolo, esse recurso foi utilizado na obra Acopolo? Se o recurso estiver vinculado, não sei afirmar isso. A minha área, eu vou voltar a informar. Eu trabalhava operacional, produzindo. Toda a parte financeira, trâmite financeiro dentro da obra, empréstimos, medições, recebimentos, pagamentos, isso não passava por mim. Certo. O senhor não trabalhava com nenhuma gestão financeira, nada? Não, gestão financeira não. Certo. O senhor sabe dizer de que forma foi paga a construtora Rodrigues do Prado? Eu já afirmei que não. Ela não passou por mim esse pagamento. O senhor disse que, se eu não estiver errado, o senhor esteve nesta
na cidade de Atibaia, nessa obra, Sim. De dezembro de 2010 a janeiro de 2011, correto? Correto. Alguma vez o senhor encontrou nesse local o ex-presidente Lula ou a dona Marisa? Não encontrei. Algum filho do casal? Também não. A única pessoa que eu me relacionava e encontrei foi o Aurélio. Certo. Durante o período que eu estive lá. Certo. Então, nesse período em que o senhor Não. trabalhou, o senhor não teve nenhum contato com o ex-presidente Lula? Não. Nenhuma oportunidade eu tive. Certo. E ele nunca fez qualquer solicitação ao senhor relativa a essa obra? A mim, não. Certo. Tá bom. Sem mais perguntas, Excelência. Algum defensor tem indagações? Alguns. Oi? Sem? Então, só alguns esclarecimentos pontuais aqui do juiz, o senhor Frederico. Sim. Senhor Frederico, o senhor estimou esses custos em 500 mil. Eu não compreendi se esses 500 mil estão já englobando os valores pagos a essa segunda empresa do senhor Carlos Prado. Não, não estão. Então, a do Carlos Prado seria um valor adicional ainda. Seria valor adicional a isso. E o senhor sabe quanto foi aproximadamente? Não sei. Do Carlos, não. Certo. E mais de uma vez, quando o senhor respondeu as perguntas do Ministério Público, o senhor utilizou a expressão que eu não iria me expor ou não iria expor a empresa. O senhor pode esclarecer melhor para mim? Não expor no quê? Não entendi. É o seguinte, se eu fosse fazer uma compra dos materiais, eu não tinha um CNPJ, eu não tinha como elaborar uma nota, e se eu tirasse, usando o CNPJ da obra que eu estava trabalhando, seria um desvio dentro da obra. Então, o recurso que o EMI me passou, ele falou bem assim, esse recurso não é para ser pago, né, oficialmente, usando o nome da empresa. Então, eu não poderia, se eu fosse lá... Não era para usar o nome da Odebrecht, então? Não era para usar o nome da Odebrecht. Se eu fosse, eu teria que usar. Ou o meu. Mas como eu não dispunha também de valores expressivos assim para fazer pagamentos, não tinha como eu proceder. Salvo engano aqui de memória do que o senhor declarou, o senhor mencionou inclusive que quando havia esses pagamentos ao depósito Dias, o senhor não quis ir, o senhor mesmo pagar, o senhor resolveu passar para o Aurélio porque o senhor não queria se expor. Não, a recomendação foi do diretor, do EMI. E o senhor falou isso para o senhor Aurélio, que o senhor não iria pagar porque o senhor não queria se expor? Cheguei a comentar com ele, que isso aí, como ele era o responsável, né, ele que deveria fazer o pagamento, o responsável da obra. Mas o senhor chegou a utilizar essas expressões com eles, eu não vou porque eu não quero me expor? Falei com ele que a recomendação do EMI era para proceder o pagamento ele, que eu não poderia fazer esse pagamento em nome da empresa. Também não sei se entendi muito bem. Nas obras da Odebrecht, os obreiros ali, eles usam uniforme com o logo Odebrecht? Depois invariavelmente, todas as obras eles são identificados com o nome da obra e com o nome da construtora. Isso no uniforme do operário? No uniforme. E os operários da Odebrecht que trabalharam nesse sítio de Atibaia utilizaram esse uniforme? Não usaram porque os uniformes que nós tínhamos eram específicos da obra do Aquapolo, e a orientação e a recomendação que eu recebi era que não usasse esses uniformes, mas usasse uniformes sem identificação, porque aí também não teria exposição do nome da construtora. Certo. O senhor começou a tratar dessa obra do sítio de Atibaia foi quando aproximadamente? Segunda semana de dezembro, já aproximando de meados de dezembro. No período que o senhor foi lá, o senhor até já respondeu, mas o senhor encontrou o senhor Fernando Bittar ou Jonas Suassuna? Não encontrei, não os conheço. Teve algum contato com eles? Nenhum. Alguma vez o senhor Aurélio falou no nome deles? Não, o Aurélio não. Eu acho que quem me falou foi o arquiteto, o Higienes, que estava lá, que comentou que era do Fernando Bittar a propriedade, mas o Aurélio em si, nossas conversas foram somente sobre a obra, a execução da obra. E esse arquiteto foi contratado por quem? Eu desconheço de quem que ele era contratado. Ele mencionou a quem que ele estava respondendo? Não.
Não Ele sabia. foi que fez o projeto, coisa assim? Eu acho que ele fez o projeto e começou a obra, porque eu encontrei com ele em algumas vezes lá na obra, né, a segunda vez que eu estive lá, encontrei com ele e ele permaneceu em Atibaia. Então, para mim, ele era quem iniciou a obra. E o senhor se recorda o nome dele? É Igênis Neto Igaray. Acho que é Igaray o nome dele, Igaray. Alguma vez foi discutido com o senhor Aurélio, com alguma outra pessoa no sítio, os custos nos quais a Odebrecht estava incorrendo em realizar aquelas obras específicas? Não foi. Alguma vez foi falado ao senhor sobre pagamentos, reembolso da Odebrecht acerca desses custos? Com reembolso como? Ao proprietário da obra, ao proprietário do sítio pagar a Odebrecht? Não. Nunca foi falado. Que a Odebrecht ia receber, teria uma receita para a execução da obra. Isso? Isso. Não teve. Não foi. Ela não estava ali executando de graça, provavelmente. Não, o recurso era oriundo do EMI. Sei. Então, se houve alguma remessa para o EMI, isso eu desconheço. Eu sempre me reportei a ele. Nunca foi discutido com o senhor ou o EMI falando, quem está pagando essa obra é fulano X ou fulano Y? Não. O senhor mencionou que ele foi dito que esse sítio era do presidente Lula, ou que a obra era do presidente Lula, ou que a reforma era do presidente Lula. Não sei muito bem as palavras aqui. Quem que lhe disse isso especificamente? Quem disse foi o Emir. E ele falou o quê? Que a reforma ou o sítio era do ex-presidente? Não, ele falou que era para o presidente Lula. A reforma era para o presidente? Isso foi a forma que ele que expressou na ocasião. E ele mencionou de quem que ele tinha recebido ordens para fazer esse trabalho? Não falou. O meu contato era com ele. Alguém mais falou do ex-presidente Lula, né, naquela época, sobre esse sítio? Não. O senhor Aurélio? Aurélio nunca mencionou isso. Ficamos um mês, né, com essa frequência de encontros, mas ele nunca mencionou. Não foi nunca tratado desse assunto. E o que ele falou? Alguma coisa? Esclareceu ao senhor qual o motivo dele estar ali naquele lugar? Não, também não. Eu desconhecia a função dele e a apresentação foi só nominal. Eu não sabia a função, não sabia... Eu só sabia que ele era o responsável pela construção. Quem apresentou ele ao senhor? Foi o EMI e me passou um telefone para eu entrar em contato com ele. E ele não falou quem que era essa pessoa? Não, EMI não. Só falou o senhor Aurélio. Acho que ficou aqui, talvez o senhor tenha dito, mas eu não me recordo particularmente. O senhor era formalmente vinculado a qual empresa da Odebrecht, do grupo Odebrecht? Era o Odebrecht Infraestrutura, que o EMI era o diretor de contratos da Aquapolo. Era uma obra dessa área. E qual que era a sua posição em cargo? Responsável, ali eu era responsável pela área de produção. Isso é gerente ou coisa parecida? Equivalente à gerência. Tinha um responsável pela comercial, um responsável pela parte administrativa financeira, um responsável pela engenharia e técnica, e eu era o responsável pela produção. Os operários que trabalharam ali no sítio, eles, eu não entendi muito bem, como é que eles tinham refeição, como é que isso... Eles eram adquiridos em restaurantes lá de Atibaia, pelo administrativo nosso. Quem adquiria? O nosso administrativo, é ele que fazia toda a parte de suprimento. E essas compras eram com nota? Como é que era? Em dinheiro também da mesma forma, nada com nota. E quem fazia esse pagamento? Eu levava, ele apresentava o custo semanal, eu apresentava para o EMI e entregava para ele, para fazer o pagamento lá do fornecedor. Quem que era o fornecedor das refeições? Eu não sei, não me recordo. O senhor chegou aí até lá, não? Não fui. Alguma vez alguma dessas pessoas que o senhor tratou no sítio se preocupou, assim, vamos dizer, com os custos, em baixar o valor, o preço estava muito alto, os gastos estavam muito elevados, da Odebrecht na reforma? Toda obra, isso é inerente até da nossa profissão. Né? Você está numa obra, você vai trabalhar para reduzir custos. Melhorar, fazer um aproveitamento melhor de recursos, isso é a nossa função. Dentro da produção e da engenharia, nós trabalhamos muito vinculado à produtividade. Então,
A preocupação é sempre fazer o mais barato possível. Mas havia essa preocupação, por exemplo, da parte do senhor Aurélio? Não, do Aurélio não. O Aurélio interferiu pouco na questão da execução da obra. Ele interferiu e deu as informações na parte executiva. Olha, vai ficar assim, assado, estamos fazendo assim. Então isso ele acompanhou a evolução da obra, né, aprovando o que a gente ia fazer, mas na obra em si não. Tá bom, só essas indagações do juízo aqui. Excelência. Vou interromper então aqui a gravação. Só uma questão em razão da pergunta de Vossa Excelência com relação a quem teria sido, se a obra seria do presidente ou se a propriedade seria do presidente. Como eu notei exatamente o que ele falou, se queria deixar consignado, posso formular uma nova pergunta só para ficar bem claro ele isso? Ele disse que era para a reforma, né? A reforma era para o presidente, é isso que o senhor disse? Do apartamento, não, eu fui fazer a vistoria. Do sítio, quem me falou foi o Emir. O diretor falou, é uma obra que é para o presidente Lula. Você faz uma avaliação lá, o que está acontecendo, faça uma vistoria e traga para mim a situação que está lá. E com relação à propriedade, foi o senhor Orígenes que disse que era do Fernando Bittar, é isso? Se não me engano, pelo tempo, porque era o Aurélio e eu. O Aurélio não me falou. Ele falou que com relação à propriedade, o senhor Orígenes teria dito que a propriedade era do Fernando Bittar. Quem teria dito aí? O senhor Gênesis. O arquiteto, não sei exatamente. Mas ele respondeu isso. Não, só porque quando Vossa Excelência falou que não lembrava bem o que ele tinha dito, só para não ficar dúvida com relação ao ponto central da defesa do Fernando Bittar, Excelência. Sim, mas ele respondeu já. Então não tem por que perguntar novamente. Só em razão da pergunta de Vossa Excelência, Excelência. E ele respondeu a minha pergunta da forma como ele respondeu agora. Não tem necessidade de perguntar novamente. Bem, então vou declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Frederico Marcos. Pode interromper.